E aí, gente, beleza? Então, estamos aí de volta. Vamos falar hoje de Machado de Assis, conforme combinado na aula passada. Na aula passada falei de Quincas Borba e hoje vou falar do Bento Santiago. Vou falar do nosso amigo Dom Casmurro. Beleza? Solta a vinheta. Seguinte, Machado de Assis, ele é o cara, não sei se vocês já estão sabendo, eu particularmente gosto de chamar de Machadão, né? Machadão é o cara, ele é o maior escritor da língua portuguesa. Nossa, mas você vai fazer uma afirmação dessa, você é louco. Tem o Guimarães, tem o Drummond, tem não sei o quê. Não, Machado de Assis é o maior escritor da língua portuguesa. Ele é o cara, ele é o cara. E aí, olha só, o Machado tem uma história interessante, né? Ele teve um processo de construção da sua obra, que passou pela publicação de alguns romances que eu gosto de classificar como romances de preparação, que são aqueles que em que ele vai ainda estar preso a um certo tom do romantismo, uma visão ainda limitada por aqueles dramas familiares, aquelas crises existenciais de donzelas e moçoilas. E aí, de repente, vem Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. E ali o Machadão dá a voadora. Ali ele vai mergulhar na alma humana, mergulhar nas questões existenciais. E, ele escreve um livro muito, muito, muito importante para a história da literatura. Veja, a partir daí, olha que legal. Ele escreve Memórias Póstumas em 1881. Quincas Borba em 1891, 10 anos depois. E Dom Casmurro ele publica em 1901, novamente mais 10 anos. Veja, um cara do tamanho do Machado de Assis, fica 10 anos pensando num romance, o que vocês acham? O que você imagina que vai sair? Então, aqui ó, Dom Casmurro, aqui está, segundo boa parte da crítica, a obra-prima de Machado de Assis. Bento Santiago é um homem velho e solitário. Um homem velho, solitário e triste. Extremamente triste. O livro começa com Bento Santiago, ou Bentinho, e é interessante esse diminutivo aqui, gente. O Bentinho, ele é aquele meninão. Sabe aqueles meninão filho de vó, criado no carpete? Aquele meninão criado com leite com pera? Então, é o Bentinho. O Bentinho foi aquele meninão que a mãe cuidou demais, que teve tudo que quis na vida, que nunca precisou se esforçar para nada, que sempre teve suas vontades satisfeitas, quase todas. O Bentinho, ele se encontra naquele primeiro momento do livro, reformando uma casa. É a casa onde ele passou a infância, a casa da rua de Mata-Cavalos. E ali, nesse momento, ele pretende passar a vida a limpo, ele usa essa expressão. Ele está triste. E essa sua tristeza, ele acredita a tristeza a uma situação de sua vida mal resolvida. Ele amou. E isso é fato. Isso no livro é fato. Bentinho amou. Ele amou Capitu, da sua maneira. A gente tem que lembrar sempre, Dom Casmurro é narrado em primeira pessoa. Isso aqui faz toda a diferença. É o que a gente chama de narrativa unilateral. E a narrativa unilateral ela tem uma situação, ela tem uma questão importante. Se eu focalizo em primeira pessoa, se o narrador é o personagem protagonista, é aquele que conta a sua própria história, cabe a ele dar ou não as informações, sonegar ou não as informações. E aqui está todo o barato do livro. Aqui está todo o barato do livro. É você entender que nesse livro aqui não dá para eu ter certezas cabais, absolutas, peremptórias. Bonito peremptório, hein? Para combinar com o Machado. Não dá para eu ter essas certezas. É impossível. Por que é impossível? Porque é a verdade do Bentinho. Não é a verdade que aconteceu. É a verdade que ele nos está contando. E isso é muito legal. Naquele momento, ele é um homem de mais de 60 anos, que nesse momento, no final do século XIX, é bastante. Ele é um homem que viveu a vida toda
construindo ou mastigando ou tentando digerir uma dúvida. Ele se relacionou com Capitu, sua amiga de infância. Conheceu a menina desde criança. Construiu e nutriu por ela um amor sólido. E num dado momento da vida, acreditou ou passou a acreditar que ela o havia traído. Então veja, nesse início do livro, é como se Bentinho estivesse tentando reconstruir o ambiente onde ele vai fazer passar a peça, onde ele vai fazer passar a encenação, essa encenação que ele vai nos mostrar, né? A história de sua vida. Primeiro ato, ele é criança, e ele vai contar pra gente a história da sua família rica. O pai, um fazendeiro, importante, fora político, tivera muitos escravos, gado. A mãe, Dona Glória, tentaram engravidar já 2 vezes e perder as crianças. Na terceira, ela faz uma promessa: se vingar, vai ser padre. E nasce Bentinho, nasce Bento Santiago. Ele não conhece o pai. O pai morre enquanto a mãe ainda está grávida. Então Bentinho já nasce órfão de pai. A mãe então vende as terras, as propriedades, vende os escravos, compra uma casa no Rio de Janeiro, aplica o dinheiro e passa a viver de rendas. Pelo jeito um dinheiro muito alto, porque eles passam a ter uma vida de muito conforto. Nesse momento surge um personagem importante, que é o José Dias. O José Dias, ele é um agregado. Esse termo aqui na história do Brasil é muito interessante, né? É muito comum você ver na literatura a figura do agregado. Quem que é o agregado? É aquele que vivia dentro da casa do burguês, da pessoa rica, sem ser necessariamente um empregado, sem ser parente, ou eventualmente um parente distante, tendo ali alguns privilégios e realizando algum tipo de tarefa, funcionando como uma espécie de secretário, às vezes, conselheiro. Era o caso do José Dias. José Dias então passa a viver na casa e passam a formar então esse núcleo familiar que gira em torno da Dona Glória. Dona Glória, mãe de Bentinho, mulher que enviuvou aos 34 anos e que passou a dedicar sua vida apenas ao filho. O Bentinho é coberto de cuidados, né? Daí a minha brincadeira. Ele é o filho de vó, ele é aquele meninão que não pode andar descalço, que não pode tomar gelado, que não pode brincar na rua. O Bentinho é cercado de todos esses cuidados e tem uma vizinha, Maria Capitolina. Bonito nome, hein? Maria Capitolina, Capitu. Capitu passa a ser então o objeto de adoração de Bentinho. É muito interessante como esse narrador, gente, vamos lembrar, ó, o Bentinho no começo do livro estava velho. Então como é que a gente vai receber essa história? Vai receber a história em flashback, né? Ele está contando sobre o seu passado. Ele vai e volta, né? Nas famosas digressões que o Machado gosta tanto, nessas interrupções do fluxo narrativo. Então ele volta ao passado, conta um pedação, volta de novo ao momento em que ele se encontra, né, velho. Depois ele volta de novo, conta um pedaço, vem novamente. Então você tem que entender que tudo que está acontecendo para nós leitores já aconteceu para ele. Ó, presta atenção nisso, que isso é fundamental. Eu tenho uma história a ser contada por um homem velho. Bentinho está velho. Ele volta ao passado. E ele fica indo e vindo. Ele fala que foi ao teatro, ele fala que encontrou alguém, depois ele volta e conta mais um pedaço do passado. E você vem acompanhando isso. O interessante é que a partir daí a gente começa a entender e perceber que está se construindo aqui um documento muito forte. Eu soneguei, assim como o Bentinho, uma informação. Bentinho é advogado. Ele considera Capitu culpada. Capitu é culpada pela sua tristeza. Capitu é culpada pela sua miséria existencial. Ele é um homem velho e solitário. E ele quer provar a culpa de Capitu. Então, a partir daí, a gente tem que entender como leitor que tudo o que o Bentinho nos diz é viciado. É viciado pelo seu sentimento. Ele sente Capitu como alguém que o traiu.
Ele acredita piamente nessa traição. É por isso que aquela velha discussão é uma grande bobagem. Me desculpem ser tão incisivo. Bobagem. Bobagem ficar tentando ler a obra, descobrindo se é ou não possível saber se houve traição. A obra foi escrita para que você não saiba, leitor. Você ali é um joguete na mão do Bentinho. E ele vai ficar brincando com você. Ele vai, por exemplo, deixar escapar, num dado momento, que a Capitu é pobre. A Capitu é filha de um funcionário público de baixo escalão, um homem que luta com muita dificuldade para sobreviver. Já Bentinho é rico. Ele joga essa informação. O que dá a entender? Que Capitu se casou com ele por dinheiro. Ele não diz isso, mas ele sugere. Isso fica subentendido. Por exemplo, tem o famoso capítulo, né? O Olhos de Ressaca. Esse capítulo, aliás, há 2 capítulos com esse mesmo título. No primeiro, a Capitu é menina. E o José Dias, que é o conselheiro do Bentinho, diz que Capitu tem um olhar de cigana, oblíquo e dissimulado. Oblíquo não olha diretamente, olha de soslaio. Dissimulado é fingido. O Bentinho, nessa época, é menino. Veja, vamos falar de novo. Quem está contando essa história é o velho. Ele está revisitando isso. É como se ele estivesse dizendo, eu fui avisado. José Dias me disse que Capitu era fingida. Mas Bentinho está apaixonado. Bom, nesse meio tempo, tem uma questão aqui, vou fazer um parênteses, que é a questão do seminário. Lembra que a dona Glória fez uma promessa? Se vingar, vira padre? Ué, o menino vingou, o menino cresceu, e agora? Agora ele tem que ser padre. Mas o Bentinho está apaixonado pela Capitu, a última coisa que ele quer ser na vida é padre. Ele não quer ser padre, ele quer casar. E essa história fica meio complicada. É muito interessante a maneira como o Machado joga na criação dos personagens desse livro. O José Dias, ele é, na verdade, ele é um aproveitador. Ele está ali aproveitando de uma vida de conforto sem ter que trabalhar, morando na casa dos burgueses. No momento em que o Bentinho é menino, quem é que manda na casa? Dona Glória. Dona Glória manda na casa. O que o José Dias tem que fazer? Agradar a Dona Glória. E, portanto, ele auxilia a Dona Glória na tentativa de enviar, e, aliás, com sucesso, o Bentinho para o seminário. Mas José Dias pensa longe. E no futuro, não vai ter mais Dona Glória. O dono do dinheiro vai ser o Bentinho. Então, o que o José Dias tem que fazer? Do mesmo jeito que ele põe o Bentinho no seminário, ele ajuda o Bentinho a sair do seminário. Quer dizer, ele acende uma vela para Deus e outra para o diabo. E isso é sensacional, muito magistralmente construído. É Machado de Assis em seu último grau. Né? O José Dias é esse ser ambíguo, né? Esse ser que tem 2 faces no mínimo. José Dias consegue, então, colocar o Bentinho do seminário e um tempo depois vai construindo na cabeça da Dona Glória aquela ideia de que, poxa vida, o que adianta fazer um padre que não tem vocação? O menino nem gosta tanto, acho que é bobagem, vamos tirar esse menino do seminário. Por que não estudar leis, direito? Na Europa, o José Dias fica todo feliz, porque acha que vai acompanhar o Bentinho para a Europa, para que ele estude direito. No fim, o Bentinho vai estudar direito em São Paulo, né? Na São Francisco, que era também, né, o lugar para onde se ia estudar, né, os filhos da aristocracia brasileira. E toca o Bentinho se formar em direito. O livro vai ter, então, um sumário do que vai acontecer daí para frente. Bentinho se forma, Bentinho volta, ele conhece Escobar, que fora um companheiro de seminário que também abandonou o seminário, se torna comerciante. Escobar e Bentinho ficam amigos, Capitu e Bentinho se casam, Capitu apresenta Sancha para o Escobar, e aí, Sancha e Escobar formam um casal, Bentinho e Capitu formam outro casal. Olha que bonitinho, vamos sair de casal? Vamos! Então, saem lá os 2 casais, ficam amiguinhos, aquela coisa toda legal. Gente, até esse momento, na narrativa, fora algumas pistas que vão sendo deixadas, a literatura é muito legal por isso, né? São pistas, é como um enigma que vai sendo jogado para você.
é uma esfinge te desafiando, decifra-me ou te devoro. E você vai sendo devorado, ele vai jogando ali. Você vai achando, poxa, essa Capitu também, eu vou te contar, hein? Essa moça tal. Mas na verdade, se você analisar friamente, ela é uma moça de gênio forte. O Bentinho é um rapaz frágil, que sempre teve tudo. Enfim, essas informações vão ali, oscilando, sem que nós possamos ter muitas certezas. Bom, Sancha e Escobar têm uma filha, e colocam na filha o nome da Capitu, em homenagem à amiga. A menina vai se chamar, tadinha, Maria Capitolina, Capitolinazinha. Olha que beleza. Quando Capitu fica grávida, eles não têm dúvida, devolvem a gentileza e colocam no filho deles o nome de Ezequiel Escobar. Beleza, tá feito. Os casais amigos, ambos têm filhos, tudo tá certo, até que um dia acontece a tragédia. Novamente um capítulo que se chama Olhos de Ressaca. Escobar morre afogado. Escobar gostava de nadar e vai nadar na praia do Flamengo, e num dia em que o mar está de ressaca. Aqui, gente, pelo amor de todos os deuses, não é ressaca alcoólica, é ressaca do mar, aquele processo em que as ondas avançam para o continente e voltam puxando tudo. O Escobar, então, é tragado pela correnteza e se afoga. Escobar morre. E no velório de Escobar acontece o primeiro insight do Bentinho. Bentinho olha para Capitu. Então é um capítulo marcante, né? No velório de Escobar todos choravam. Houve muita comoção. Todas as mulheres choravam, os homens a maioria. Eu chorei pouco e fiquei observando os outros. Capitu cuidava de consolar a viúva, a Sancha, que é amiga dela, e olhava fixamente para o caixão, com aqueles olhos. E aí vem a ideia dos olhos de ressaca, né? Olhos de ressaca são como? Olhos profundos, que sugam. E aí ele faz a observação, como se ela quisesse tragar o nadador, como se ela quisesse trazê-lo para si. Veja, aqui eu vou fazer uma observação. O Bentinho olha para Capitu e fala, nossa, no velório ela olhou muito para o caixão, acho que ela estava saindo com ele. Aí, vamos supor que ela não olhasse. No velório ela evitou olhar para o caixão, acho que ela estava saindo com ele. Quer dizer, você interpreta da maneira que você quer, narrativa em primeira pessoa, unilateral. Capitu derramou poucas lágrimas, que cuidou rapidamente de enxugar. Suspeito. Capitu chorou feito uma desgraçada. Nossa, suspeito. Quer dizer, o Bentinho queria ver suspeita. Então qualquer coisa que ela fizesse seria suspeita. Isso é muito louco. Porque no fim, a partir daí, de repente, Bentinho vê Ezequiel correndo, a criança. E fala, e esse menino? É a cara do Escobar. Ele começa a achar que o filho não é dele. Ele começa então a se consumir. E, gente, por que esse livro ele é brilhante? Quando o Bentinho conta pra gente a história, eu vou falar de novo, ele é um homem velho. Todas as pessoas do livro, da vida dele, já morreram. Não há testemunhas para a história que ele está contando. Não há ninguém para confirmar o que ele está dizendo e nem para negar. Então, tudo o que ele conta é verdade, porque é a verdade que pode ser comprovada. É a verdade dele. Não há outras verdades a serem confrontadas. E isso torna a obra genial. Porque o Bentinho fala e diz, por exemplo, Ezequiel parecia muito com o Escobar. O Escobar já morreu, o Ezequiel morreu também. Ele perdeu o filho. Já eu vou falar disso. Então como é que você vai saber? Você tem certeza que ele parecia? Sabe aquela história quando você olha para alguém? Acontece muito comum isso entre as pessoas, né? Você olha para um cara e fala assim, nossa, é a cara do Brad Pitt. O outro olha e fala assim, você tá louco, não tem nada a ver. Né? As pessoas às vezes veem semelhanças, porque cada um olha diferente. O livro brinca com isso, com os olhares que nós lançamos sobre as coisas. Temos olhares diferentes, temos visões diferentes. E o Bentinho começa a ver Ezequiel como filho do amigo que morreu, fruto da traição. E aí o inferno se instaura. A vida dele com a Capitu desmorona. Eles passam a brigar, ele passa a criar uma série de empecilhos e, no fim das contas, eles acabam se separando. Claro, eles são burgueses, são ricos,
aristocratas não podem simplesmente se separar. Capitu se muda para Paris. Bentinho fica sozinho no Rio de Janeiro, morando com o filho. Tem uma passagem, quando Ezequiel ainda é criança, que mostra o desequilíbrio em que Bentinho se encontrava. O Bentinho está em casa, no escritório. Ezequiel vem correndo para cumprimentar o pai, pedir a bênção. O Bentinho está com um vidro de veneno. O Bentinho vai tomar veneno, ele não aguenta mais. Ele coloca o veneno no café. Quando a criança vem, ele está com a xícara de café na mão e ele leva o café em direção ao menino. Ele tem vontade de dar o veneno para a criança. Mas na hora ele se arrepende e joga numa planta. Perceba que aqui ele está entrando realmente em parafuso. A partir daí, Capitu vai embora, a Capitu acaba morrendo lá em Paris sozinha. O Ezequiel cresce e, na época era comum isso, filhos de burgueses se interessarem pela egiptologia. O Ezequiel vai para o Egito trabalhar numa escavação e lá acaba contraindo uma doença local e morre também. Então, morreu Capitu, morreu Escobar, a Sancha desaparece, não é mais citada. Ezequiel, José Dias, Dona Glória, sumiram todos. Sobrou Bentinho e a sua dúvida, ou a sua certeza. Ele tem certeza. Para ele, Capitu o traiu. Agora, o mais legal do livro é que o Machado é tão brilhante que ele joga com o leitor, deixando a gente meio perdido. Por exemplo, tem uma passagem da obra em que o Bentinho cita a peça Otelo, de William Shakespeare. Ele fala que nunca tinha visto Otelo, mas que depois acabou assistindo. Ele cita em 2 momentos. Isso não tem no livro, mas aqui um parênteses rápido. Otelo conta a história de um general mouro que trabalha na Itália, para os príncipes italianos, e que é muito poderoso. O Otelo, ele é negro. Ele é, portanto, vítima de um certo preconceito de algumas pessoas, mas muito poderoso, muito reconhecido pelos poderosos. O Otelo é casado com Desdémona. E a Desdémona é a sua única fraqueza. A Desdémona é linda. E o Otelo tem por ela muito ciúme. Só que, gente, aqui é uma peça de teatro, né? Terceira pessoa, estou vendo. Eu sei que Desdémona não traiu. O espectador sabe que Desdémona nunca traiu Otelo. Só que aparece um personagem, um amigo, entre aspas, do Otelo, que se chama Iago. O Iago, ele cria uma situação, ele fica fazendo um veneno, ele quer destruir o Otelo, e a fraqueza do Otelo é a Desdémona. Ele se aproxima do Otelo como amigo, mas começa a envenenar a relação, criar situações. Até que um dia o Iago pega um lenço da Desdémona e coloca nas coisas de um soldado do Otelo. E o Otelo acaba descobrindo esse lenço. Ele sai do acampamento, do lugar onde eles estão lá, e vai até a casa dele já com a espada, porque ele vai matar a mulher. Porque ele tem a certeza, tem um lenço. O lenço é a certeza. A mulher o traiu. Ela deu o lenço para o soldado. Quando o Otelo chega, a Desdémona fica feliz em vê-lo. Ela não sabe o que está acontecendo. E quanto mais ela sorri, quanto mais ela fala que ama, com mais raiva ele fica, porque ele tem certeza, ele viu o lenço. Para ele não tem dúvida. Desdémona o traiu. E ela vai, e ela ajoelha, ela implora, mas ele não consegue se controlar. E ele mata a Desdémona. Quando ele vê o grande amor da sua vida morta na sua frente, ele se mata. Bom, tragédia shakespeariana, né, gente? Morre todo mundo, aquela conversa toda. Mas veja, aqui eu sei que Desdémona não traiu. Então olha o que o Machado faz, ele fica o livro inteiro jogando com a ideia de que o Bentinho sabe, entre aspas, que Capitu o traiu. Mas Bentinho vai assistir a uma peça em que a mulher é morta injustamente. Sabe o que ele fala quando ele sai da peça? Bem feito, tem que morrer mesmo. Quer dizer, o Bentinho ele está psicopata. A mulher não matou, não traiu, e ela é morta. É interessante, eu vou mostrar uma mágica para vocês agora. Quer ver uma mágica? O Bentinho não é mau. Quer ver, semioticamente, é muito interessante o que o Machado faz aqui. O Bentinho, ele é o Santiago. Ó. O Santiago. Olha o Iago aqui.
Ah, Vade, mas será que isso aí foi de propósito? Não, não, foi sem querer. Faz assim, escreve Dom Casmurro sem querer. Escreve uma obra dessa dimensão e cria essa relação aqui sem querer. Machado de Assis brilhantemente mostra pra gente que, ó, dentro do Bentinho tá o mal. O Iago é mal, o Iago criou a situação. Bentinho é um coitado, santo, Bento, mas Iago. E se perde nesse olhar mal, se perde ao ver a maldade, e se perde ao perder Capitu. Se perde pelo ciúme, se perde por essa intensidade de sentimento que ele acaba transformando na sua própria tragédia pessoal. Quando o livro termina, Bentinho continua sozinho, continua velho, obviamente ele não remoçou, e continua tendo a certeza, ou seja, ele apenas remoeu a sua vida. Ele não passou a vida limpo. Ele confirmou as suas próprias verdades. Para ele, Capitu o traiu. Gente, Dom Casmurro é brilhante por conta dessas camadas, dessas possibilidades. Né? É uma obra que traz para a gente essa certeza do poder que a literatura tem de construir esse sentimento, de trazer para a gente, inclusive, paixões. Né? O leitor querer, eu falo que não faz muito sentido ficar discutindo traiu ou não traiu, mas as pessoas acabam querendo isso, querendo essa discussão. Tal poder que a palavra tem. Né? Então, vamos entender que aqui o que a gente tem é um exercício de metalinguagem, é um exercício de construção da própria literatura, da própria narrativa. Nós, leitores, somos o Bentinho. Nós, leitores, vivemos a dúvida na literatura, vivemos a dúvida da metáfora, de entender ou de se perder. Aliás, é se perdendo que a gente se encontra em literatura. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado. Na próxima aula a gente vai para o naturalismo com o Cortiço. Falou? Então é isso aí, tamo junto, valeu!